Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um Meditação. Programas de espiritualidade cristã católica, através dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. Se todo o programa a temática nos encanta, este não será diferente. Nós falaremos sobre a parceria que Deus quer com aqueles que são pregadores da palavra. Através do texto da pesca milagrosa, nós veremos que não são apenas os padres, os bispos e o papa que são incumbidos de pregar a palavra. Pelo contrário, você tem uma missão toda especial na igreja: pregar principalmente o quinto evangelho. Ai, padre, mas não são 4 evangelhos? Na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelistas. Qual é o quinto evangelho? É a sua vida. Os 4 evangelhos bíblicos contam o que Jesus fez. A sua vida mostra para o mundo o que Jesus faz. Que tenhamos um encontro maravilhoso e que possamos, no final, estar muito melhores do que estamos agora. A todos e a cada um bom encontro. Meditação, mais que um programa, uma experiência de fé. Que bom estar com você para mais o encontro. Eu sou suspeito de falar, mas estas temáticas que nós temos aprofundado no Meditação falam profundamente ao meu coração. Disse no nosso encontro passado o quanto eu fico feliz em preparar essas reflexões. Quando eu estou lendo, grifando, não, mas vem tanta coisa na minha cabeça. E meu coração se sente tão grato em saber dessas coisas. Eu acho que isso ficou na minha cabeça através do meu avô seu Bismarck, um homem sábio. Estudou apenas até a 4ª série, no tempo dele falava 4º ano, né? Mas ele tinha uma sabedoria de vida fantástica, foi barbeiro a vida toda, foi ele que me ensinou a cortar cabelo, a fazer barba, e depois eu fui para o seminário. Mas meu avô tinha uma frase que ele repetia sempre que podia. Ele dizia assim: a pior coisa da vida é a ignorância. Eu pensava que, quando eu era pequenininho, né, que ele falava da pessoa ignorante. Quando fala assim, não, mas que pessoa ignorante, quer dizer, pessoa ríspida, que bate, que grita. Não. Quando meu avô falava sobre a pior coisa do mundo é a ignorância, é você não saber e não procurar saber. A palavra ignorante vem de ignorar. A pessoa ignora, a pessoa não conhece. E aqui, meus irmãos, por que tantos abandonaram a igreja? Por que tantas pessoas não creem mais? Porque na questão religiosa são ignorantes. Ou seja, eles ignoram a verdade, eles não conhecem a doutrina. Então, quando a TV Evangelizar acolheu este projeto do Meditação, que é realmente para meditar, ruminar, aprofundar, eu fiquei muito feliz, porque todos os santos, claro, mas de maneira especial, na minha vida, eu leio muito Santo Afonso Maria de Ligório, e ele ensina com maestria, com tranquilidade, com método. E hoje nós vamos refletir a respeito da pesca milagrosa e o ministério apostólico. E eu gostei do que ele disse, porque ele tira um pouco esta visão que é só padre que prega, é só padre que fala de Jesus, é só padre que estuda a Bíblia. Não, ele diz que é todos os batizados. Todos os batizados. O texto, que eu não vou ler aqui todo, está em Lucas, capítulo 5, versículo 1 e seguintes, é a pesca milagrosa. Aqui ele vai retomar, né?
que Jesus ele sobe na barca de São Pedro, depois que ele faz a pregação, ele pede para Pedro jogar a rede de novo, porque eles não pescaram nada, e aqui ele vai responder, né? Trabalhamos toda a noite e nada pegamos, mas em atenção à tua palavra, em obediência à tua palavra, jogarei a rede. Quando acontece aquela pesca milagrosa, Pedro vai dizer: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E Jesus arremata o texto: não temas, não tenhas medo, porque daqui para frente você será pescador de homens. Então, este texto fundamenta a pesca, mas não é pesca de peixe, pesca de piaba, surubim, tilápia, não, é pesca de pessoas. Pesca de pessoas. Eu não acostumei a pescar, não sou pescador e não gosto muito também não. Mas quem gosta sabe que não é só pegar uma vara com um anzol qualquer, com a minhoca e jogar lá no rio, que você vai pegar o peixe que você deseja. Tem muita técnica, muita técnica. E tem tanta técnica que há programas de TV somente ensinando a pescar. Estava no hotel um tempo desse, passando os canais, apareceu lá um rapaz muito simpático falando de peixe, não sei o quê. Eu falei, deixa eu assistir esse negócio aí. Fiquei impressionado. Uma vara para um peixe, outra vara para outra, e o jeito que joga um molinete, e tem isca viva, tem massinha, tem fruta, tem peixe que vai fazendo assim, não é de verdade, cheio de anzol, mas isso é técnica atrás de técnica. Ele falando a questão da luta com o peixe, o peso que o cabo... Eu falei, meu Deus, sabe que pesca é tão difícil assim não? É por isso que Jesus fala que a evangelização é idêntica à pescaria. A evangelização é idêntica à pescaria. Tem que saber, tem que ter técnica, tem que saber como atrair o peixe. Só que aqui é uma diferença, né, gente? Aqui é uma diferença. O pescador, quando ele pesca o peixe para matá-lo. O peixe está vivo, ele pesca para matá-lo, porque a gente quer comer o peixe. A pescaria de Jesus, ela é diferente. Quando Jesus diz que nós seremos pescadores de homens, nós não vamos pescar os homens para matá-los. Pelo contrário, nós veremos aqueles que estão em situação de morte e vamos pescá-los para que eles tenham vida e vida plena. Se o pescador pesca o peixe para matá-lo, nós que somos de Cristo pescamos para a salvação da humanidade. Para a salvação da humanidade. Os pescadores, aqui Santo Afonso interpreta o texto. Os pescadores são todos os pregadores, e especialmente os missionários de que o Senhor se serve para a conversão da população inteira e santificação de milhares de almas. Então hoje, quem são os pescadores? São as pessoas que pregam a palavra. Claro, a começar do clero, diáconos, padres e bispos. O Senhor nos chamou para este ofício de evangelizar, ofício de pescar, ofício de anunciar, ofício de testemunhar, ofício de levar a palavra. Isso cabe a nós. Mas só a nós? Não, a todos os batizados. Você também é chamado. Você também é chamado. E Santo Afonso, ele tem umas colocações assim que... É Santo Afonso, né, gente? É ele. Não tem como não. Ele vai dizer aqui o seguinte: se você se vê como um instrumento escolhido para a pregação, aqui ele está falando para os pregadores da palavra, sacerdotes, muitos hoje são pregadores, né? No grupo de oração, há pessoas que fazem eventos. Você que se vê como um instrumento escolhido, então nós não somos mais importantes que a pregação, nós somos instrumentos. Isso eu tenho na minha cabeça. Isso aí ninguém me tira não.
Quando eu chego no lugar para pregar a palavra, para celebrar, as pessoas vêm com muito carinho, e isso aí nos alegra também, mas eu sempre digo, não confunda o mensageiro com a mensagem. O mais importante é a mensagem. Eu sou um instrumento e fico muito feliz de ser um instrumento escolhido por Deus, mas instrumento. Então, Santo Afonso deixa isso claro. Ele vai dizer assim: reconhece a própria incapacidade e confia no auxílio de Deus. Eu tenho que olhar para mim mesmo e ver que eu sou incapaz, mas que eu preciso contar com o auxílio de Deus. Se Deus me escolheu, Ele vai me auxiliar, Ele vai me ajudar, Ele vai me capacitar. Mas eu sou instrumento. Fico só para nós aqui, gente. Ninguém vai escutar isso, não. Eu fico tão preocupado com gente na igreja com o nariz em pé. A pessoa se acha, né? Coitado, está iludido. Santo Afonso vai dizer: meu caro, você é apenas instrumento. Instrumento, abaixa o nariz aí. Confia menos em você e mais em Deus. Olha o que ele disse aqui. Reconhece a própria incapacidade. Reconhece a própria incapacidade e confia no auxílio de Deus. É uma oração, não é? Você já anotou isso aí no caderninho? Então anote. Eu reconheço a minha própria incapacidade, mas confio na ação de Deus. Eu reconheço a minha própria incapacidade, mas confio na ação de Deus. Nossa reflexão está apenas na metade. Nós vamos aí para um pequeno intervalo e nós voltamos aprofundando esta questão. Como ser no mundo de hoje pescadores de Jesus? Fique comigo, eu volto já já. A TV Evangelizar também está no YouTube. Segue a gente por lá. Voltamos. Falei que seria rapidinho e foi mesmo. Gente, que tema bonito, né? Que tema bonito. A pescaria milagrosa. Eu sou um pescador de Jesus. Você é chamado a ser um instrumento. E repito, instrumento. Reconhecendo a própria incapacidade, mas confiando na ação de Deus. Foi assim que terminamos o primeiro bloco. E continuamos. Vê, diz nosso Santo Ambrósio. Olha o que Santo Ambrósio vai dizer. Vê. Quanto é vã a infrutuosa, a confiança temerária nas próprias forças, e quão eficaz é, ao contrário, a humildade. Os que primeiro tinham trabalhado em vão, depois, sobre a palavra de Jesus Cristo, encheram suas redes de peixes. Gente, Pedro é um pescador de final de semana? Pedro é um pescador de feriado? Pedro é lá do Pesca e Pague? Não, meu filho. Pedro é experiente. Pedro é pescador de profissão. Então, a única coisa que eu posso entender no texto é que Pedro sabia pescar. Isso aqui, o texto é claro. Pedro sabia pescar. Mas pescou? Não pescou nada. Ele vai dizer para Jesus: olha, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Aí Jesus diz: lance a rede. Aí Pedro fala: olha, por nós mesmos não lançaríamos, mas lançaremos em atenção a tua palavra. E a pesca milagrosa aconteceu. É isso que Santo Ambrósio está falando. Meus irmãos, eu que sou padre, pregador da palavra, você, tem sacerdotes que acompanham aqui os programas, você que é pregador aí na sua comunidade, ministro da palavra, você que é pregador da renovação, tantos outros eventos, nós somos instrumentos escolhidos. Nós somos instrumentos.
Nós somos os mensageiros, nós não somos a mensagem. Eu fico muito triste quando a gente escuta pregações que a pessoa só fala dela. Ela nem leva a Bíblia, não fala nada de Jesus, não. Ela fica falando dela. Ah, porque aconteceu isso comigo, porque eu faço isso, eu faço aquilo, e eu fiz isso, eu falei aquilo. Não. Reconheça a sua própria incapacidade e confia na ação de Deus. Santo Ambrósio está falando isso. Enquanto Pedro confiava nele, ele não pescou nada. Mas quando ele confiou na palavra de Deus e colocou essa palavra em prática, ele encheu o barco. Deus, ele tem feito coisas maravilhosas em nós. Mas antes de falar de Deus, nós precisamos falar com Ele, né? Eu penso que as pessoas que falam muito delas mesmas, que elas não estão falando com Deus. Elas estão olhando muito mais para o espelho do que para o sacrário. Porque quando você olha para o espelho, você só se vê. Eu. Quando você olha para o sacrário, você vê a Cristo. Que Ele cresça e que eu desapareça. Bonito isso. E isso nos ensina a ser pescadores de Cristo. Verdade. Santo Afonso continua, gente. Posto que os pescadores das almas sejam principalmente os pregadores, padres, missionários, não o são, porém, este só. Olha que bonito. São igualmente todos os bons cristãos, que de qualquer modo promovem o bem espiritual do próximo. E aqui eu grifei nos escritos de Santo Afonso: seja qual for o teu estado, podes fazer-te pescador de almas. Então você que está comigo agora, eu estou falando para você que está comigo agora, você pode ser um pescador de almas. Você pode fazer a diferença. Você pode evangelizar. Como? De 4 maneiras. Anote aí que você vai querer anotar isso. Pelas exortações, primeira maneira. Segundo, conselhos. Terceiro, bom exemplo, que é o testemunho. Quarto, oração. Como você pode ser um pescador de Jesus? Todos nós queremos ser pescadores de Cristo. Como? Pela exortação, pelos conselhos, pelo bom exemplo e pela oração. Aí também que não sou eu que vou dizer a frase, senão eles iriam falar: esse padre fala demais. Mas eu estou aqui citando Santo Afonso. Olha o que Santo Afonso vai dizer. Quantas almas se convertem, não tanto pela pregação dos sacerdotes, como pelas orações dos justos. Há mais pessoas que se convertem porque alguém ora por elas do que apenas com a pregação do padre. Claro, ele não está falando aqui que a pregação do padre não é importante, é importantíssima. A fé, ela é passada pela pregação, o amor a Jesus Cristo é passada pela pregação, o ensinamento da igreja, o que Jesus disse, são pelas pregações. Jesus era um pregador, mas se a pregação tem o seu valor e tem o seu efeito, muito mais a oração do justo. Aquela pessoa que escolheu ser um pescador, mas alguém que dobra o joelho, alguém que reza. Não desanime. Quantas pessoas estão desanimadas de rezar, rezam mal, e porque rezam mal, vivem mal,
Porque quem reza bem, vive bem. Quem reza muito bem, vive muito bem. Quem não reza, não vive. Vive-se mal. Então veja que você pode e deve ser um pescador. Como? Como que eu vou pescar o meu marido? Como que eu vou pescar minha esposa? Como que eu vou pescar os meus filhos, meus amigos para Jesus? Orando por eles, exortando, aconselhando e tendo o seu bom exemplo, né? Vivendo de maneira correta. De todos os que professam a verdadeira fé, quantos estão vivendo como se não crescem, como se não tivessem de morrer um dia e de dar contas de toda a vida perante o tribunal divino. Pessoas que vivem como se Deus não existisse e como se não fosse morrer. Há muitas pessoas que acham que vão ficar para semente, viu? Que a pessoa está levando uma vida longe de Deus. Cuidado com isso. Aumentai o zelo dos vossos ministros. Manda-lhes, como outrora São Pedro, que deitem em toda parte a rede da palavra divina e, abençoando-lhes o trabalho, fazei com que tenham uma pesca milagrosa de almas, resgatadas pelo vosso preciosíssimo sangue. Olha a oração de Santo Afonso. Que os ministros não se cansem de jogar a rede, de jogar a rede, de jogar a rede. Eu digo como padre, o pescador de Jesus, ele tem que pescar de vara e de tarrafa. Tarrafa é uma rede, né? Ô padre, o que significa pescar de vara? É 1 a 1. Quem pesca de vara, pesca 1 a 1. Então, uma pessoa que eu aconselho, uma pessoa que eu confesso, um doente que eu visito, eu estou pescando de vara. Agora, eu estou pescando de rede. Olha quantas milhares de pessoas estão conosco agora. Quando eu prego no final de semana na igreja, a igreja é cheia, eu estou pescando de rede quando as pessoas estão lá. Então, o bom pescador de Cristo, ele pesca de vara e de rede. Cuidado com quem só gosta de rede, viu? Só gosta de muita gente, trata as pessoas mal. Não, cada pessoa trate com paciência, com carinho, com dignidade, dê atenção. Está pescando de vara. Pesca um hoje, um amanhã. E quando você puder, pesque também de rede, pescando muita gente para Jesus. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão agora comigo sabem que a sua vocação não é pescar de rede. Você não tem um microfone nas mãos, você não tem um programa de TV, você não tem o púlpito da igreja para pregar, mas você pode pescar todos os dias de vara, aí na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, evangelizando 1, 2, 3. Jesus começou a mudança do mundo pescando 12 homens, e estes 12 mudaram a história. Somos instrumentos imperfeitos, mas somos instrumentos escolhidos. Reconhecendo a nossa imperfeição, nós permitimos que a graça de Deus haja poderosamente em nossas vidas. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, como eu gostei. Eu sou um instrumento escolhido. Tenho as minhas imperfeições, mas confio na graça de Deus. Faça o mesmo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.